Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvo a Deus por mais uma vez Ele nos permitir de estarmos aqui nesta noite para juntos meditar um pouco na sua palavra. Amém? Você que está aí do outro lado, que Deus também derrame a sua graça sobre você, né? Que você possa entender aquilo que nós vamos transmitir nesta noite. Vamos ficar de pé, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Vamos ler a partir do versículo de número, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículos a partir do 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Pai, mais uma vez voltamos à Tua presença para Te agradecer, Senhor, por este momento que estamos aqui, que o Senhor e o Espírito Santo nos faça lembrar de tudo aquilo que estudamos, Senhor, porque este assunto ele é muito eficaz para a Tua casa, Senhor, para o Teu povo nestes últimos dias, Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Que o Senhor abra o coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite para esta real situação, Senhor. O Senhor, o Teu Filho amado Jesus Cristo está voltando e nós precisamos estar prontos, preparados para subirmos com Ele. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. A igreja pode assentar. Este assunto que nós vamos tratar nesta noite é um assunto de suma importância para a igreja, porque fala sobre o arrebatamento da igreja. A gente sabe que os sinais estão aí, né? São visíveis, indicando que Jesus Cristo está voltando. Mas a igreja, será que está alerta a estes sinais? Há uns 15 dias atrás, nós falamos aqui sobre o relógio escatológico de Deus. E nesse estudo nós apresentamos, né, alguns sinais que mostram que Jesus Cristo está voltando. A igreja, muitas vezes, está adormecida para este evento, que é um evento que a igreja espera há todos esses dias, todos esses tempos, há mais de 2000 anos que a igreja espera a volta de Jesus Cristo. E nós vamos estudar nesta noite sobre isso. O texto que nós acabamos de ler, ele nos coloca, né, dentro deste evento. Quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, este assunto ele nos mostra, né, este evento que Jesus Cristo está voltando, mas no seu contexto doutrinário, ele demonstra duas etapas. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai voltar em duas etapas. A primeira dela, ele vai voltar
invisivelmente, né? Só a igreja é que vai perceber aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é que participará deste primeiro evento. O segundo, ele vai voltar nas nuvens, quando a Bíblia diz que todo olho verá. Mas para que nós entendamos isso, existem escolas, né, que interpretam de forma diferenciada sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus. A primeira escola são os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas interpretam que a vinda de Jesus Cristo, ela se dará após a grande tribulação. Então, ele abre espaço para que as pessoas entendam que Jesus Cristo vai voltar após a tribulação. Temos também a escola de interpretação, que são os midi-tribulacionistas. Os midi-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada na metade da tribulação. Então, na metade da tribulação é quando a igreja será arrebatada, segundo o que defende os midi-tribulacionistas. Vamos ver o que é que diz lá em 2 Tessalonicenses. Você deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos passear, né, por dentro desses textos. Vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2, 3. O texto diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é um texto que eles usam, né, que eles defendem, porque quando ele diz aqui, ninguém de maneira alguma vos engane, porque isto não será assim, né? Isto não acontecerá sem que antes venha o homem da iniquidade, o filho da perdição. É esse que os midi-tribulacionistas defendem. Temos também uma outra escola de interpretação, que são os pré-tribulacionistas. Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Os irmãos sabem, eu estou falando aqui em tribulação, porque é um período em que muitos irão passar, né? Aqueles que não foram lavados no sangue do Cordeiro, ele vai passar por este período, que é quando o anticristo, ele vai aparecer, né? E no momento em que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai junto com a igreja, e o anticristo vai ter o domínio total sobre a terra. Então é neste momento que as pessoas que não foram lavadas no sangue do Cordeiro, que não estão no livro da vida, né, escritos no livro da vida, elas não vão serem arrebatadas, elas vão ficar e vão passar por este período. E este período ele é composto de 7 anos. A metade, 3 anos e meio, depois outra metade, 3 anos e meio. E esse período, ele vai ser crucial para aqueles que ficarem. Se os midi-tribulacionistas estiverem com a razão, então a igreja ficará até a metade, os 3 anos e meio, aonde o anticristo estará costurando, né, conquistando as nações. Depois que ele estiver com todas as rédeas nas mãos, então aqueles 3 anos e meio termina e começa a grande tribulação, porque ele vai fazer um pacto com Israel. E a partir daquele momento, ele vai mostrar quem ele é, porque ele vai vir com toda a eficácia do diabo. E a igreja, aqueles que ficarem, porque a igreja já vai estar no céu, né? A igreja já vai estar gozando as bodas do Cordeiro, então vão sofrer. Então, um momento muito delicado para aquelas pessoas que ficarem. Mas a gente, quando começa a estudar
o texto original, eu, quando fiz o curso de teologia, eu paguei 2 cadeiras, que foi o hebraico e o grego, e a gente fica interessado em ler a Bíblia na sua linguagem original, o grego e o hebraico. E muitas palavras que estão ali, muitas vezes são diferentes daquelas que estão aqui na Bíblia, né? Porque quando ela foi traduzida, se fosse traduzida como ela está no original, muita gente não ia entender, não é? Muita gente ia ler, ia ficar por ali, mas eu não estou entendendo isso aqui. Por isso que o tradutor, ele usou linguagem que fosse acessível a todas as pessoas. Mas existem 2 palavras que ela é muito comum nos estudos da palavra de Deus. A primeira palavra chama-se parousia. A palavra parousia, ela aparece 24 vezes na palavra de Deus, escrita na palavra de Deus, né? na Bíblia Sagrada. E ela quer dizer literalmente presença, chegada rápida, visita. É a palavra mais frequente usada nas Escrituras para descrever o retorno de Cristo. Parousia. A segunda palavra chama-se epifaneia. Epifaneia literalmente significa manifestação, vir à luz, resplandecer ou brilhar. O sentido mais específico para estas palavras refere-se à vinda sobre as nuvens, a vinda de Cristo sobre as nuvens. Então, quando a gente começa a ler o texto, e essas palavras começam a aparecer, então a gente começa a se alegrar, né? Porque ela mostra a forma pela qual Jesus Cristo está voltando. Mas, quem são essas pessoas que estarão participando, que irá participar desses eventos? A palavra de Deus nos mostra que essas pessoas são, como eu falei no início, são aquelas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Quem foi lavado e remido no sangue do Cordeiro participará deste evento. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, essas pessoas serão alertadas, né? Serão alertadas que Jesus Cristo está voltando, e elas automaticamente serão transformadas. Mas existem 2 diferenças nessas etapas da vinda de Jesus. A primeira etapa, como nós vimos, ele vai vir invisivelmente. O mundo não verá, né? Quando se fala invisível, a sua vinda invisível, ele está dizendo que será invisível para o mundo, porque só aqueles que foram lavados vão ouvir a voz do arcanjo, né? A voz de trombeta, como o texto diz. E no momento em que ele ouvir esse toque, automaticamente, numa fração de segundos, seremos transformados. Esse corpo aqui, né? Corpo mortal, ele não mais servirá, ele será transformado em um corpo espiritual, para que nós possamos estar na presença de Deus, na presença de Jesus. A segunda etapa, como nós vimos há uns dias atrás, ela se dará com a volta de Jesus Cristo, onde ele vai vir com todo o seu exército celestial, inclusive a igreja vai vir também, estar com ele, e ele vai descer até o Monte das Oliveiras. Aí, nesse caso, todo olho verá, todo olho estará vendo aquele evento, e vão automaticamente ficar, né, tristes, porque não estão participando daquele cortejo do céu. E naquele momento, a tribulação estará tendo seu fim. É quando Cristo vai pegar, não é, o anticristo, o falso profeta e os seus comandados, e vão jogar no fogo, lá no lago de fogo e enxofre. Esses elementos, não é, que nós estamos falando aqui, são elementos especiais e misteriosos, indicam a natureza
e procedimento do arrebatamento da igreja. Então, quando haverá elementos que vai definir o arrebatamento da igreja. O primeiro desses elementos vai ser o quê? A surpresa. A palavra, quando fala surpresa, o texto, lá em 1 Tessalonicenses 5:2, vejam aí, abram as suas Bíblias, em 1 Tessalonicenses 5:2. Que diz o seguinte: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão na noite, o ladrão de noite. Será surpresa. Vai vir quando ninguém está esperando. O ladrão, quando ele vem, ele não diz a hora que vem, não é? Ele vem de surpresa. Da mesma forma, Jesus Cristo, quando voltar, ele virá como um ladrão de noite. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar vigiando, devemos estar preparados, buscando, não é? Vocês vejam aquela parábola das 10 virgens. Daquelas 10 virgens, 5 estavam prontas, mas 5 não estavam. Aquelas que estavam prontas entraram para o encontro com o noivo, mas 5 não estavam preparadas, então saíram para se preparar, mas quando voltaram, o que aconteceu? As portas estavam fechadas. Então é isso que a palavra de Deus nos diz, que a igreja deve estar pronta, a igreja deve estar vigiando, a igreja deve estar buscando, porque quando Jesus Cristo voltar, quem estiver preparado, vai com ele. Quem não estiver, vai ficar. Hoje nós estamos vendo sinais, né, que mostram que Jesus Cristo está voltando. Eu estava vendo recentemente um documentário, não era bem um documentário, era um noticiário que dizia que o rio Eufrates está secando. E quando a gente vê que o rio Eufrates está secando, é uma profecia bíblica, não é? Uma profecia que mostra que o rio Eufrates secando, ele vai dar lugar para os exércitos que vêm degladiar contra Israel. Então, quando eu vi essa matéria, eu me alegrei, porque eu sei que a qualquer momento nós estaremos no céu. Jesus Cristo está voltando. E nós devemos estar prontos, meus irmãos. Estejam prontos. O segundo elemento é a invisibilidade. Veja o que é que diz 1 Tessalonicenses 4:17. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então veja que essa vinda de Jesus, ela será uma vinda invisível, porque será um evento que o mundo não vai perceber. Quando as pessoas perceberem que aconteceu o arrebatamento, então já será tarde. Porque será como o apóstolo Paulo diz, né? Num abrir e fechar de olhos. Para quem estuda física, química, sabe que ele usa alguns termos bem científicos, né? Ele fala sobre átomo. O átomo, quem estuda física e química, sabe que é a menor partícula de uma matéria. E ela é indivisível. E essa partícula, ela se move a uma velocidade muito grande. A uma velocidade que nenhum instrumento cronológico pode marcar esse tempo. Já se calculou que a luz, essa luz que nós estamos vendo aqui, ela se desloca a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Veja que é uma velocidade muito grande, não é? Você clicou o interruptor, a lâmpada já acendeu.
Então veja a velocidade como é rápida. Mas o apóstolo Paulo fala que será muito mais rápido do que isso. Não haverá nenhum instrumento que seja capaz de calcular esse tempo, essa velocidade. Então será tão rápido que ninguém vai perceber. Amém? O segundo elemento é a imaterialidade. Vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 5, 42. 1 Coríntios 15, 42. Diz o seguinte o texto: assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção. Vamos ler de novo. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Então os corpos, quando a pessoa morre em Cristo, ela está lá guardada, não é? Quando acontecer o arrebatamento, então este corpo corruptível, ele se tornará incorruptível. Então é como se ele será transformado de uma forma tal que ele pode se achegar à presença de Deus, de Jesus Cristo. E o quarto elemento que nós podemos ver é a velocidade. É como eu falei aqui agora, não é? 1 Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A palavra de Deus nos diz que nós não vamos ser transformados antes que os mortos, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então, meus amados, este é o momento que nós devemos ter para buscar a presença do Senhor. O arrebatamento da igreja está às portas e nós precisamos estar preparados. A igreja precisa estar preparada, porque se não estiver preparada, não vai participar deste evento que é tão precioso para a igreja. Eu louvo a Deus, porque muitas vezes a gente, quando começa a estudar a palavra, a gente se empolga, né? Principalmente na área de escatologia. Eu gosto muito de mexer com a escatologia, porque ela nos mostra tudo aquilo que estará acontecendo nos fins dos tempos. Eu estou sempre observando o que acontece no mundo. As nações estão se degladiando, as nações estão em pé de guerra, a natureza, ela está gemendo, ela está mostrando o seu furor. Por quê? Porque Cristo está voltando. Então, esses sinais é uma evidência dessa volta. E se nós não estivermos preparados, observando tudo isso, busque a presença do Senhor. Vá, confie a Ele, né? Conte peça perdão dos seus pecados. Se prepare, porque Ele está voltando. Como nós vimos na semana passada, 15 dias atrás, sobre o relógio escatológico de Deus, a gente viu que muitas coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas não estão alheias a tudo isso que está acontecendo, mas o aviso está aí. Jesus Cristo está voltando. O arrebatamento da igreja é um evento que é verdadeiro, e se a igreja não estiver pronta, não vai subir. Amém, igreja? Eu louvo a Deus. É um estudo bem simples, não é? Que
A gente foi pego de última hora, né? Pastor André me pediu para estar aqui, porque ele está num evento lá em Baraúna, né? E de repente ele não pôde estar com os irmãos e pediu para que nós trouxéssemos um estudo breve, né? Um dia chuvoso. E eu louvo a Deus, porque esta palavra foi a que Ele me deu, falar sobre o arrebatamento da igreja. E que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos transforme cada vez mais para estar na sua presença. Amém? Eu não sei se o presbítero Demétrios tem alguma coisa a falar, pelo menos falar sobre